certeza que você conhece algum amigo ou tem algum parente que mesmo tão jovem já se destaca em uma profissão. É o caso do entrevistado do Resenha Cast especial desta quarta-feira. Afinal de contas, tenho a honra de conversar com um engenheiro civil e que faz parte da Tigre ADS como engenheiro de aplicação, Igor Abreu, que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Igor, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra mais do que gigantesca ter a sua presença aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Gustavo, boa tarde. Prazer é meu conceder essa entrevista para você. Já há bastante tempo a gente vem tentando marcar. Sim. Mas devido aí à incompatibilidade de agendas, a gente não conseguiu, mas que bom que hoje deu certo. Vamos lá. Graças a Deus. Ô homem que tem agenda complicada, mas graças a Deus quis o destino que hoje, dia 11 de outubro de 2023, esse bate-papo pudesse sair. Igor, em relação à questão do seu sucesso que você vem tendo na sua profissão, mesmo tão jovem, vai completar em dezembro ainda 4 anos de formação como engenheiro civil, e é muito interessante conversar com jovens que já, mesmo com pouco tempo de formação, já vêm obtendo sucesso, como é o seu caso. E eu queria saber, e assim, vai ao encontro do início da sua trajetória na engenharia. A engenharia te escolheu ou o Igor que escolheu a engenharia? Cara, a engenharia na minha vida, acredito que entrou meio que por acaso. Sim. Mas no implícito estava a figura do meu pai. Por quê? Desde a época de ensino médio, ensino fundamental, eu nunca fui uma pessoa assim, referência para estudo. Nunca gostei de estudar. Isso é. Já tá admitindo, eu não escondo. Já. Então, eu sempre quis passar de ano. Sim. E aí foi passando os anos, cheguei no ensino médio, até que eu me formei no 3º ano. E aí meu foco sempre foi entrar na faculdade, Sim. devido à cobrança dentro de casa, e me formar. Então eu não queria estudar, não queria... e assim, eu tenho a figura do meu pai como uma pessoa que tem um curso técnico nessa área da engenharia. Apesar dele nunca ter exercido essa função, mas desde novo ele sempre gostou de mexer em obras. Ele sempre construiu alguma coisa, ele ia, me levava, dava algumas ideias. Sim. E assim eu cresci nesse meio, acabei criando gosto. E depois que eu me formei, ele me incentivava a fazer engenharia e eu acabei fazendo. Hoje eu me considero totalmente satisfeito nessa área. Eu gosto muito de exercer a engenharia. E foi assim, mais ou menos, que entrou a engenharia na minha vida. E sobre a sua passagem pela faculdade, você formou na Univale aqui em Governador Valadares, eu acho muito interessante que existem alguns cursos, e assim, são vários esses cursos, que a presença no estágio durante a inserção do aluno na faculdade é de suma importância. E o que eu acho mais interessante em toda a sua trajetória na faculdade é que durante todo o tempo que você esteve inserido na Univale, você estava dentro e fazendo estágio. O quanto que a sua participação dentro dos estágios foi de suma importância para você poder colher os frutos que você vem colhendo neste momento? Cara, com certeza, acho que o que mais pesa de bagagem é o currículo que eu criei ao longo da faculdade. E tem uma pessoa que eu considero assim, bastante, que me deu a primeira oportunidade, chama Fabrício. Sim. Ele era um conhecido meu na época, hoje se tornou um grandíssimo amigo meu e que eu tenho uma consideração enorme. Quando eu estava no segundo período da faculdade, ele ainda estava na faculdade, ele estava em uma obra e aí ele me chamou para trabalhar em construção de uma clínica aqui em Valadares, e eu resolvi aceitar o convite. Aí eu fui, comecei a trabalhar com ele, e essa parceria durou aproximadamente 3 anos. E aí foi quando eu comecei a criar bagagem. Eu já trabalhei em obras de estrutura mista, estrutura metálica, estrutura de concreto, reformas, paredes de concreto. Então, apesar do pouco tempo de formado, eu tenho uma bagagem bastante grande aí, já são quase 8 anos nessa área aí, trabalhando diretamente. E aí, depois desses 3 anos trabalhando com o Fabrício, outras portas começaram a se abrir. E aí eu comecei a sair, trabalhei em empresas multinacionais, até
chegar hoje na Tigre EDS. É claro que nós fizemos questão aqui de reforçar a ideia do quanto que o estágio é importante. E isso não vale só para engenharia, vale também para outras pessoas que estão em outros cursos dentro das universidades espalhadas pelo Brasil. Mas sobre a faculdade de engenharia, Igor, eu tenho curiosidade porque na minha cabeça como leigo é sempre muito importante conversar com quem é da área e tem mais do que propriedade para poder falar sobre um determinado nicho profissional, porque eu me coloco na situação de leigo mesmo e pego, claro, pego informação com quem tem bagagem, tem currículo, como é o seu caso. A faculdade de engenharia, na minha cabeça como leigo, tá? É algo mais voltado para a prática. De fato, a faculdade de engenharia, como é que você poderia definir e também dar a importância que foi estar inserido na faculdade fazendo o curso de engenharia civil? Cara, na minha visão, eu acredito o contrário. Acredito que a faculdade de engenharia é muito mais teórico do que Sim. prático. E essa parte prática mesmo, você consegue estagiando, trabalhando Sim. na área. Porque se você não tem aquela prática, você não tem aquela mão direto na engenharia, você não aprende na faculdade. Claro. Essa é a minha visão. E até que, olha que interessante, né? E é justamente o casamento perfeito, né? A faculdade com uma situação um pouco mais teórica e os estágios, e aí isso que você falou, reforça ainda mais a importância dos estágios, porque tem a teoria na faculdade e a prática dentro dos estágios. Igor, em relação à sua formação e a sua já participação como engenheiro civil formado, e tem uma frase que sempre quando eu converso com algum engenheiro vem na minha cabeça, que eu acho que, e você pode concordar ou não, que quando você vê várias obras nas ruas, isso em várias cidades, é sinal que a economia do país está andando. E essa frase, quando eu vi, agora eu não me recordo quem me falou, me marcou bastante. E porque eu parei e comecei a andar pelas ruas, seja aqui em Valadares ou em outras cidades, e sempre andava reparando, tentando ver se tinha muita obra residencial, obra empresarial, né, para empresas, enfim. De fato, existe algum tipo de relação dessa questão de ter muitas obras numa cidade e automaticamente linkado com uma economia pujante, seja na cidade ou no país? Cara, com certeza. Acredito que a construção civil é o que faz a economia girar. Sim. É o que gera emprego, é o que gera moradias, enfim. Principalmente obras de infraestrutura. O que são as obras de infraestrutura? Levar água potável para a casa das pessoas, coleta de esgoto, sim, viadutos, rodovias, enfim. Tudo isso ajuda a girar a economia de uma cidade, de um país, enfim. E em relação, Igor, para pegar um gancho nisso que você falou, e olha que interessante, né? Você formou no final de 2019 e em 2020, né, nós tivemos a pandemia, que foi algo nefasto, e não precisa nem citar os motivos pelos quais fizeram com que a pandemia pudesse ser algo nefasto e inesquecível, infelizmente, claro, em todo o mundo. E profissionalmente falando, existem algumas profissões que tiveram ganhos em relação à questão da pandemia por diversas razões e, claro, questões muito particulares em relação a cada profissão. A área da comunicação, por exemplo, teve um ganho em relação à questão de um novo jeito, de um novo formato jornalístico. Os enfermeiros ganharam uma importância gigantesca. A área da advocacia, agora com as audiências virtuais. Como é que você pode classificar a questão da engenharia civil na pandemia? Houve um decréscimo? Continuou na mesma? Como é que você avalia? Cara, eu acredito que durante a pandemia não houve essa queda como em tantos outros Sim. setores. Como foi, por exemplo, todos esses que você Sim. citou. Também não posso deixar de citar a farmacêutica. Exatamente. Que não só não parou, como só cresceu. Sim. Porque a construção civil foi um dos setores que não parou durante a pandemia. E aí eu já ligo isso ao fato de que no ano de 2020 foi sancionada uma lei chamada Marco de Saneamento Básico. Sim, importantíssimo. Que diz que até 2032, 90% da população brasileira deve receber coleta de esgoto em casa. E 99% da população brasileira deve receber água potável dentro de casa. Sim. Então, a partir desse marco de saneamento,
deu um boom Sim. de obras, principalmente de infraestrutura no Brasil. E aí, órgãos públicos começaram a correr atrás, porque se não correr atrás, o governo privatiza. Sim. Então, virou uma corrida ali, e o que justifica esse boom que a gente vê hoje. Você se sente, em pleno outubro de 2023, realizado sendo engenheiro civil e por quê? Sim, com certeza, realizado, porém acredito que eu posso chegar muito mais longe. Quando eu olho para trás, eu vejo a minha caminhada, quando eu comecei, as etapas que eu fui passando até chegar onde eu tô. Eu acho que com 27 anos, eu acho que eu estou feliz, sim. E, Igor, é interessante, porque como você mesmo disse, eu não ia falar a sua idade, mas já que você falou, então eu tenho o livre-arbítrio de poder explorar essa questão da idade. Mesmo com 27 anos, você já obtém, como você mesmo disse em outras explanações aqui do nosso bate-papo, uma bagagem, um currículo muito extenso e, acima de tudo, e primordialmente, muito qualificado e gabaritado. Onde eu quero chegar? Hoje, você é exemplo para quem está entrando na faculdade de engenharia civil ou para quem está saindo da engenharia civil, da faculdade. Claro que por modéstia você vai falar que não sei o quê, eu não olho dessa forma, mas com certeza as pessoas que te conhecem, sabem da sua história e estão vendo o caminho que você está trilhando, veem esse tipo de situação. Como é para você e qual é a dica que você poderia dar para quem está entrando na faculdade de engenharia civil ou para quem está saindo do curso? Cara, primeiramente, longe de mim ser referência para alguém, né? Ai, viu? Que isso. Mas assim, se eu pudesse dar uma dica para alguém que tá entrando, que tá na faculdade, é procurar o estágio, cara. Colocar de fato mãos à obra, porque só a teoria não vai te levar a lugar nenhum. Você vai formar, você Sim. vai ter o currículo ali, você vai ter seu CREA, mas nada além disso. Você não vai ter uma bagagem para no futuro ali você começar a correr atrás de alguma coisa. E eu acho que o mercado da construção civil, apesar de ser muito grande, acho que existem muitos profissionais no mercado. Sim. Então, acho que isso é um diferencial bastante importante aí para quem tá entrando no ramo. Sobre diferencial, uma palavra primordial em qualquer nicho profissional. O que você vê e claro, você já citou em relação à questão da dica que você deu para quem está entrando na faculdade ou quem está saindo do curso. Mas para quem já está inserido no mercado de trabalho já há vários anos, como é o seu caso, por exemplo, quais são os pilares básicos para construir uma carreira de sucesso na engenharia civil hoje, em pleno 2023 no Brasil? Os pilares básicos? Cara, eu acho que o principal que eu citei para você buscar desde o início se inserir no mercado. Porque se você não se insere no mercado desde o início, quanto mais vai afunilando ali o curso, mais vai chegando ao final, mais complicado vai ficar de você criar esse currículo, essa bagagem para você poder, depois de formado, procurar uma coisa melhor. Mesmo com pouco tempo de formação e até mesmo de vida, você já tem passagens por empresas gigantescas e que são icônicas para a história da engenharia, podemos dizer assim. E hoje você faz parte da Tigra DS. E como é para você, cara? Qual que é o tamanho da satisfação de estar inserido, numa empresa que me faltam adjetivos para poder caracterizar a importância dessa empresa no ramo da engenharia? Gustavo, eu sou totalmente satisfeito e realizado dentro da minha profissão, principalmente na empresa que eu trabalho, a empresa que eu gosto muito de trabalhar nela. E dentro da Tigra DS eu trabalho como engenheiro de aplicação. Eu atuo na parte técnica. A gente trabalha com tubos para drenagem e esgoto. Sim. E aí eu atuo na parte técnica nos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. Então, sou responsável por esses 3 estados. E sobre a sua função e a sua atividade como engenheiro civil, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos que o Igor Abreu pensa a médio, a longo prazo? Pergunta complicada. Nunca parou para pensar nisso? Mas vou tentar te responder. Primeiramente, meu sonho é chegar... Meu sonho não tem limite, né, cara? Eu sonho em chegar o mais longe possível. Nunca parei para pensar nisso, de fato. Então a pergunta foi boa, porque ele nunca parou para pensar. Mas acho que não tem limite, cara. Acho que a gente não deve criar
um ponto de partida. Sim. Mas a gente deve ir além daquilo que a gente sonha. Quando eu olho para você, me vem o seu amor e a sua aptidão pela engenharia civil, pelo seu... Esse negócio que você não gostava de estudar, isso é mentira. Pode parar. Sempre foi muito inteligente, pelo amor de Deus. Me vem toda a sua retidão, todo o seu caráter, toda a sua honestidade. E me vem na cabeça, quando eu olho para você, Lucimar Martins de Abreu Bolsanello e Evandro José Bolsanello. O quanto que eles são importantes na construção, não do engenheiro civil Igor Abreu, mas do Igor Abreu Bolsanello. Cara, meus pais são a base de tudo, né? A base do que eu sou, do homem que eu sou, da família que eu tenho. Foram eles que me viram dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, me ensinando o que é o certo ou o errado. Sim. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo a eles. Felipe Abreu Bolsanello. Meu irmão mais novo, para quem eu busco ser a referência, para quem eu busco apoiar e ser uma pessoa que para servir como um degrau, para ele conquistar tudo que ele sonha. Quando eu olho para você, eu lembro dessas 3 pessoas que são mais do que fundamentais na sua vida e também te conhecendo profundamente, Dona Assunta. O quanto que ela mexe contigo e foi importante também na construção do Igor Abreu. Cara, complicado falar, mas minha avó faleceu em 2021. Sim. Eu tenho um carinho enorme Sim. por ela. Ela é basicamente tudo pra mim. Foi a pessoa que, quando eu cheguei no Brasil, me deu o maior apoio, se preocupava demais comigo. E tudo era recíproco, tudo que ela precisava, na hora que ela precisava, eu estava disposto, eu estava sempre junto. E com certeza 2021 foi um ano que marcou bastante para mim. Além dessa questão de quem é eterna para você e continuará sendo por toda a sua vida, vô Lucas, um vô que sempre demonstrou em vida ter muito orgulho, não só de você, mas também de seu irmão. Meu avô, Dona Assunta, parte de mãe, vô Lucas, parte de pai. Também faleceu em 2021, por isso eu... Vô Lucas, parte de mãe. Isso. Por isso, eu acredito que o ano de 2021 foi dos mais complicados para mim, porque em um intervalo aí de praticamente 4 meses eu perdi os 2. E meu avô, cara, ele tinha um carinho enorme por mim, assim como eu tinha com ele. Ele tinha eu e meu irmão como referências. E assim, ele sempre foi político, aquele cara que gosta de falar, gosta do microfone. As reuniões de família, gostava sempre de estar lá na frente falando. E assim, ele tinha um carinho assim, acima do normal comigo e meu irmão. Tanto que nos últimos momentos de vida dele, ele procurou meu tio, chamou meu tio e falou, ó, se eu não conseguir, eu quero que você pegue o Igor e o Felipe e vão até Nova Módica, que é a cidade onde ele foi presidente da Câmara, ele exerceu vários cargos políticos lá, e mostra para eles tudo que eu fiz, todas as leis que eu criei, todos que eu ajudei. Sim. Então, é uma visita ainda que eu tô devendo para ele. Dona Maria Martins Sampaio, sua avó materna, que graças a Deus está entre nós e que imagino não, tenho certeza que possui um amor, um carinho gigantesco, não só por você, mas também pelo seu irmão, para fechar esse grupo de pessoas fundamentais na sua vida, o quanto que ela é importante. Minha avó também é tudo para mim, a família como um todo, na verdade, né? Mas minha avó é aquela pessoa mansa, aquela pessoa sorridente, tá sempre ali, tá sempre preocupando. Sim. Não vai muito até sua casa, mas faz questão de te receber, de te tratar bem, de fazer um café. Sim. E como qualquer avó, manter o neto bem alimentado, né? Desde pequeno, né? Isso. Mas é outra pessoa também que eu tenho um carinho assim, enorme e uma preocupação bastante grande. A nossa vida é como um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele momento do qual você lembra dele
assim, tem um insight na memória todos os dias, ou que você lembra muito, qual foi o momento mais feliz da vida do Igor Abreu Bolsanello? Posso mudar um pouco sua pergunta? Fique à vontade, a casa é sua. Cara, eu vou te dizer o momento, não só o momento, mas o ano que eu acredito que foi mais decisivo e mais intenso para mim, na minha vida. Sim. Acredito que foi o ano de 2022. Sim. Foi um ano bastante intenso para mim. Eu, só explicando um pouco de como foi o ano. Eu morei em Valadares, hoje eu moro em Valadares. Sim. Morei em Valadares, morei no interior do Rio, morei no interior do Mato Grosso do Sul. Depois eu recebi uma proposta para voltar a morar no interior do Rio. E depois eu recebi ainda uma outra proposta para morar em BH. Sim. Então foi um ano que eu tive que tomar bastantes decisões que afetaram, de fato, onde eu cheguei hoje. Sim. E eu acredito que tudo aconteceu conforme deveria acontecer. Então hoje eu sou totalmente satisfeito pelas decisões que eu tomei no ano passado. Sim. E acho que tudo aconteceu conforme deveria acontecer. Quem é Igor Abreu Bolsanello? Cara, o Igor é uma pessoa feliz, alegre, pessoa de bem com a vida, não tenho inimizades com ninguém. E eu acho que você, como um amigo pessoal, você vai saber me descrever melhor. Não, que isso, cara que dispensa palavras, um caráter, uma retidão e um ser humano e que possui um coração gigantesco do tamanho do mundo, e você tem certeza que sabe disso. Agora, Igor, é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai definir esses nomes com apenas uma palavra, ok? Não é pegadinha, pode ficar tranquilo. Dona Lucimar. Minha vida. Evandro. Minha vida. Felipe. Minha vida. Vô Lucas. Minha base. Dona Assunta. Tudo. Dona Maria Sampaio. Minha vida. Cruzeiro Esporte Clube. Tudo. Defina essa conversa em uma palavra. Cara, especial. Por quê? Porque depois de tantos anos de amizade, assim, pessoal que a gente 20 anos tem, já. Nossa Senhora. Enfim, a gente conseguiu esse bate-papo que já não é de hoje que a gente vem tentando marcar. Já Mas por sua conta, que eu tô tentando já há muito tempo. Já tem alguns anos aí que acredito que foi legal, foi bacana esse tempo aí. Interessante que eu faça essa pergunta para todos os entrevistados e em quase 7 meses de podcast, foi a primeira vez, pelo que eu me lembro aqui de cabeça, foi a primeira vez que uma pessoa identificou essa conversa e resumiu ela com uma palavra, e essa palavra sendo especial. Então, se você falou, é porque de fato foi muito especial, não só para você, mas para mim e para todos que vão acompanhar esse bate-papo. Muito obrigado, 1000 vezes obrigado. Foi uma honra inenarrável ter a sua presença aqui. Obrigado demais, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com você e acredito que, espero que possa acontecer outras vezes, né? Com certeza, dependendo de mim não aconteceu nada, agora tem que ver sua agenda. Brincadeira. Valeu, Igor Abreu. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje, para lá de especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Hoje conversei com um engenheiro que é engenheiro civil e que é exemplo para muita gente, Igor Abreu Bolsanello. Na sexta-feira, o episódio especial será com a fisioterapeuta Rebeca Cardoso, uma área de extrema importância, principalmente nos dias atuais. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Lembrando que o bate-papo com o prefeito André Mello, prefeito de Governador Valadares, já está neste canal do YouTube que você está acompanhando este bate-papo. Só acessar aí que você vai poder acompanhar quase 1 hora de conversa com o André Mello, prefeito de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.